que é a puberdade precoce? A puberdade precoce, ela vai ser exatamente esses acontecimentos ocorrendo numa idade que não é a idade esperada. Então, se é considerado hoje, esperado, que a menina entre na puberdade por volta dos 8, 9 anos, aí quando eu estou falando entrar na puberdade, não é já menstruar, né? Menstruar é quase que o final da puberdade para as meninas. Eu estou falando aí entrar na puberdade entre 8 e 9 anos de idade, que em geral é esse momento que elas entram, não é? E, por exemplo, em vez de ser entre 8 e 9 anos, ela entrar tipo com 6, com 5, com 7, porque o que vai acontecer? Quando ela entra na puberdade, um dos primeiros sinais que a garota vai ter, né, de que ela entrou na puberdade, é exatamente o desenvolvimento como é que chama? Das glândulas mamárias, né? Então, quando ela sente aquela pedrinha no seio, isso é um primeiro sinal de que aquela menina está entrando na puberdade. Então, em geral, ela vai menstruar 2 anos depois que ela começou esse desenvolvimento das mamas. Então, se essa garota, se ela começou já com pelinhos, começou com o desenvolvimento dessa mama, se ela tem tipo 6, 7 anos, ela vai menstruar entre 8 e 9 anos de idade, né? E isso, obviamente, é uma idade muito cedo para uma garota menstruar, para uma garota viver todas essas transformações que vai acontecer no organismo dela a partir desse momento que ela entra na puberdade. Então, é um momento que, se a gente vê o que acontece com uma garota, né, como eu vou contar daqui a pouco para vocês, a gente vê que, por exemplo, para as meninas, daqui a pouco não, vou contar agora mesmo, né? A gente vê, por exemplo, as meninas, quando a gente vai trabalhar com elas menstruação, meninas com 10, com 11 anos de idade, até com 12, aquelas que ainda não menstruaram, quando a gente fala da menstruação, em geral elas falam, não quero passar por isso, ai, que coisa mais chata, não, eu não quero. Então, a gente vê que existe em relação à menstruação, um conceito assim muito ruim, né? A menstruação, tadinha, ela não é bem conceituada no nosso mundo, porque como ela incomoda, né? Já vem até com dos termos, né, que acabaram chamando a menstruação, não posso porque eu estou incomodada, né? Então, se ela incomoda, é claro que nós adultos, sem querer, a gente vai passando no nosso dia a dia que menstruar é uma coisa chata, que menstruar é uma coisa ruim, que menstruar é um negócio que não é legal. E aí a gente vê que a gente vai cultivando muitas vezes esse sentimento sem que a gente perceba. E aí quando as nossas meninas ouvem falar de menstruação, até porque como é sangue, então já junta o nome sangue a um sentimento, a uma situação de que, sabe, é uma coisa muito ruim, né? É uma coisa que, sabe, sangue nunca está ligado a uma coisa boa. Só que, na verdade, menstruar não deveria ser visto como uma coisa ruim, né? Mas sim como uma coisa boa, porque menstruar é algo que faz parte da nossa fisiologia. Ela faz parte do funcionamento dessa mulher. Uma mulher que menstrua é uma mulher que tem, né, o seu desenvolvimento ali dentro das condições esperadas para que ela possa ser uma mulher capaz de reproduzir quando ela quiser. Então, isso é um sinal de uma condição natural dessa mulher, não é? E não a coisa antinatural ou algo que não deveria acontecer. Mas no nosso inconsciente, a menstruação, ela vem com esse conceito, né? Então eu lembro que uma vez eu estava estudando para fazer uma live sobre menstruação e eu lembro que vinha nessa história do conceito da menstruação e estava sempre ligado a esse sentimento, um sentimento de que não era uma coisa boa, né? Então uma mulher que menstruava era uma mulher que não estava grávida, que não tinha engravidado, né? Então antigamente isso era levado e olhado como sendo uma coisa que não era muito boa, né?
porque elas nem tinham tempo para menstruar. Naquela época era um filho atrás do outro, um filho atrás do outro, sabia nem o que era menstruação, né? Deixa eu ver aqui, a Bruna colocou. Lene, eu consegui conversar muito com ela sobre menstruação e não foi tão complicado. O grande problema é que o desenvolvimento corporal dela não é compatível com o das meninas de 8 anos. Com o aumento das mamas, ela chama atenção. Pois é, Bruna. Então, como eu falei, a puberdade precoce, ela vai trazer toda uma série de transformação também no corpo dessa menina, mesmo ela estando, né, como você pode ver, numa idade que ainda não era a idade esperada para ela já estar, né, com um seio já de mocinha, né, com um corpo de mocinha, enquanto todas as outras amiguinhas dela ainda estão num outro tipo de situação. E aí, Bruna, é isso aí, é preciso conversar mesmo com ela, né? Porque, como eu estava falando, se para as meninas que estão na idade esperada, quando essas mudanças começam a acontecer, é um momento, não é, é um momento de muitas dúvidas, sabe, de muita angústia, de muita preocupação, porque mesmo quando acontece dentro da idade esperada, existe aí uma margem muito grande, né? Então nem todas elas entram na puberdade ao mesmo tempo, então já existe uma angústia, já existe um desconforto, uma vergonha, né? Vergonha de já ter o corpo desenvolvido enquanto as outras ainda não têm, de se sentir criança e estar no meio de outras pessoas, né? E outras meninas e outras amigas que ainda não têm a mesma coisa que ela tem. É de fato uma situação que não é fácil para o psicoemocional da tua filha lidar com isso. Ela precisa mesmo que você, né, esteja junto, que você converse mesmo com ela sobre tudo o que está acontecendo no organismo dela. Isso é fundamental. Eu não entendi. A puberdade tem relação com filme de besteira? Não entendi. Boa noite, Helena. Bom, então vamos dar continuidade. Então, atendendo aí a sua demanda, Bruna. Então, o que acontece com a garota que entra na puberdade precoce? Ela vai, mais do que as outras, né, porque a probabilidade dela encontrar uma outra garota, porque a puberdade precoce, embora ela venha acontecendo com mais frequência hoje em dia, ela ainda é mais rara. Ela ainda é uma situação mais rara. Ela é mais comum nas meninas do que nos meninos. Nos meninos já é bem mais difícil de acontecer, mas também pode acontecer. Mas nas meninas, ela tem um índice maior. Mas mesmo assim, mesmo tendo um índice maior de meninas que entram na puberdade precoce, a gente ainda vai encontrar uma condição, diríamos até rara, né, de meninas que entram de fato na puberdade precoce, né? Então é importante que esteja ali, né, junto com ela, porque se a cabecinha, se o emocional de uma garota que entra na puberdade já demanda todas essas necessidades de atenção, imagine o que acontece com essa garota que é ainda bem mais nova, que está ainda com um pensamento, né, e um jeito de lidar com a vida que ainda é muito mais infantil do que aquela outra garota e aquela outra menina. Então, ela está num momento, sabe, que é uma coisa muito brusca. Então, mais do que todas as meninas, ela vai precisar entender o que está se passando com ela, né? E por que isso está acontecendo e como que ela vai ter que proceder e lidar. Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que dar atenção para essas meninas que entram na puberdade precoce. Por outro lado, né, Bruna, eu vejo aí, né, o quanto que você se dedica aí para tua filha, quanto que você está investindo em se preparar, em prepará-la, né, em conversar sobre o que está acontecendo. E quando a gente está falando dessas mudanças que ocorrem na puberdade, a gente está falando de sexualidade. A mesma coisa, sabe, que vai acontecer com
mães e pais de meninos, quando eles têm alguma dificuldade maior, quando acontece alguma coisa com eles que alteram, né, esse tipo de condição, que faz com que isso aconteça antes do momento que deveria acontecer, a gente acaba sendo pego de surpresa, vendo um sofrimento muito maior acontecer na vida dos nossos meninos e meninas, e isso, por outro lado, cria uma oportunidade, que é a oportunidade da gente prepará-los para esse momento. Coisa que muitas vezes não vai acontecer com muitos púberes que eu vejo, porque está ali dentro da programação. Então, sabe, os pais acabam ficando um pouco mais relapso nesse sentido de se preparar e de preparar o seu púbere para poder viver esse momento de transformação, não é? Deixa eu só ver aqui que tinha uma questão ligada. A puberdade precoce ocorre em função de alimentação ou é genética? Bom, existem vários fatores que podem levar a uma puberdade precoce. Uma delas pode estar ligada a uma alimentação onde essa garota tenha tido uma ingestão alta de hormônios, né? Então isso pode desencadear uma puberdade precoce. Agora, são muitos fatores, inclusive tem a puberdade que não tem explicação. Puberdade precoce que acontece, né? Que elas chamam de puberdade... acho que é idiopática, se eu não me engano, que é um tipo de puberdade que, sabe, não tem uma razão específica, simplesmente aconteceu com aquela garota ou com aquele garoto, mas pode ter também por causa de tumores, pode ser por causa de alterações genéticas, pode ser por vários fatores, né? Eu não vou entrar aqui no meandro das causas da puberdade precoce, porque eu não sou médica, não é a minha especialidade, não vou entrar aqui nas causas de puberdade precoce. A grande maioria ocorre desse jeito, que não tem uma razão específica, mas acontece e que há tratamento, ou seja, levando a garota num endócrino pediatra, né? É possível fazer um tratamento com essa garota para que adie esse momento da entrada na puberdade, ou que se investigue, né, o que é que está acontecendo, tanto na garota quanto no garoto, investigar o porquê, né? A primeira coisa que ele vai fazer, esse médico vai fazer, é investigar a razão e depois, de acordo com o caso que cada garoto ou garota tenha, vai ser feito um tratamento ou avaliada a necessidade de um tratamento, né? Então, às vezes, a gente acha que, sabe, é muito cedo. Então, por exemplo, a garota começou a aparecer com uma penugenzinha ou com, né, a pedrinha da mama começou a despontar lá por volta dos 8 anos, né, dos 9 anos, aí a gente começa a achar, ai, mas ainda é muito cedo para ela entrar na puberdade. Mas isso são, sabe, sinais característicos da puberdade que só marca o início da puberdade e não o final da puberdade, não é? Então, esse momento aí, até de fato ela menstruar, até de fato esse garoto ejacular, leva aí, no caso dos meninos, essa caracterização vai ser com o crescimento do testículo e do pênis, não é? Em geral, vem acompanhado também de um crescimento, tanto no menino quanto na menina, mas há uma grande preocupação, principalmente no caso das meninas, que quando ocorre a menstruação, elas deixam de crescer na mesma velocidade, vão crescer numa velocidade bem menor e com isso acaba trazendo uma série de dificuldades, né? Como é que eu diria, de desconforto para essa garota, porque ela queria ser mais alta, ou desse menino que gostaria de ser mais alto. Então, a puberdade precisa ser acompanhada, nesses casos, com um médico endocrinologista para ver se está dentro dos parâmetros ou não, porque aí vai fazer uma série de avaliação, principalmente do desenvolvimento ósseo, né, do crescimento dos ossos. Então, essa é uma avaliação muito importante para definir se de fato aquela criança está ou não em puberdade precoce, entrando numa puberdade precoce, e através desse diagnóstico, os médicos então vão fazer o encaminhamento, né, e o tratamento que for necessário nessa situação, tá? Então, pode acontecer, mas não é o fator principal, não é
a alimentação, e sim, né, outras características, outros fatores que podem estar aí ligados. E aí o que acontece? E por que a gente precisa... Exato, Bruna. A questão mais complicada é o conflito psicológico, uma confusão entre ser criança e adolescente. Sim, porque o que significa essa criança menstruar? O que significa uma garota menstruar? Não é? Significa que a menstruação ela é o marco da puberdade. Ela mostra para aquela garota, né, que aquele é o evento principal, né? Que toda essa mudança, todas essas transformações que a gente está vivendo, são transformações para prepará-la para, né, ter um corpo que era um corpo de mulher capaz de reproduzir. Obviamente que para que isso aconteça, muitas coisas juntas também aparecem. Como a minha sempre foi gordinha, ficava difícil definir. Ah, entendi. Então, o que acaba acontecendo? Essas mudanças todas que vão acontecendo são mudanças que vão mexer bastante com o nosso social, com a nossa capacidade cognitiva e com a nossa capacidade, né, psicoemocional. Ora, se eu tenho um corpo de mulher, um corpo que está diferente, um corpo que está igual a outro adolescente, é claro que a gente, nessa situação, vai se identificar com uma adolescente. Mas ainda tem, né, um desenvolvimento cerebral que pode ser que não esteja desenvolvendo na mesma rapidez que o corpo nesse sentido, né, que faça com que essa garota ainda se identifique como uma criança e não como um adolescente, nas suas brincadeiras, no seu jeito de pensar, no seu jeito de agir, enfim, numa série de situações que ela está ali vivendo. Daí porque a gente precisa estar mais preparada, nós adultos precisamos estar mais preparados e essa criança ter com quem contar e contar principalmente, viu, Bruna, com a paciência, né, e o entendimento, a empatia para poder entender, sabe, o que está acontecendo com ela. Então, na hora que vem essa confusão entre ser criança, ser adolescente, que vai acontecer no período da puberdade com todas as crianças, né, que entram na puberdade, só que nesse caso da sua filha, ela está entrando mais cedo, então para ela essa confusão ainda fica maior, né? Então é importante que a gente dê esse suporte, que você como mãe dê esse suporte para sua filha, né? Esteja ali do lado, escute o que ela tem para dizer, aguente, que eu acho que é a coisa mais difícil, né? É a gente aguentar, a gente suportar que ela possa estar vivendo esse tipo de momento, mas é importante que a gente esteja ali e aguente ouvir e transformar aquilo que parece um problema, né, numa aprendizagem, para aprender o que eu posso tirar de lição desse tipo de situação e trazer essas lições, né? Eu sei, é muito difícil mesmo para uma mãe, Bruna. E é difícil também para as mães, mesmo quando as suas filhas entram na puberdade no momento que está ali esperado. Ou mesmo que os seus filhos entrem na puberdade naquele momento que está ali esperado. Porque a precoce, sem dúvida nenhuma, ela vai sofrer mais ainda, porque ela ainda está no momento ainda mais infantil. Mas, mesmo os que não estão em puberdade precoce, também vão sofrer essa confusão. O Isamitiba chamava de confusão pubertária, porque havia mesmo esse processo, né, de desenvolvimento do cérebro, a sua capacidade cognitiva, o seu meio social, todo esse corpo em transformação, tudo isso gera uma ebulição, né, nos pensamentos dos nossos meninos e meninas, e que eles precisam, né, ter com eles alguém que suporte ouvir as suas reclamações, os seus churumingos, mas que a gente entenda, em vez de a gente dizer, ai, chega de chorar, né? Ou chega de reclamar, para de reclamar, tudo isso vai passar. A gente entender, olha, filho, eu sei, eu entendo, é difícil, mas vamos lá. O que é que a gente pode fazer para a gente transformar essa situação? O que você acha que você tem condições de fazer
para não viver de um jeito tão angustiante e tão ruim como você está vivendo agora. E a gente ajudá-los a encontrar respostas. Porque quando a gente ajuda a encontrá-los, a encontrar essas respostas, fica mais fácil. E isso fica mais fácil quando a gente explica, né, o que está acontecendo, sabe, o que é a menstruação, qual a razão de menstruar, qual a razão de transformar esse corpo. E aqui eu estou falando da menina, mas a mesma coisa também pode acontecer com o garoto. Ele também pode ter uma puberdade precoce. Mais raro, mas ele também pode ter uma puberdade precoce. Então é chegar junto, é levar no médico, é esclarecer, é buscar informações, é trazer para uma condição mais leve, né? Porque se a gente sofrer junto, embarcar junto, como sendo uma coisa, sabe, muito ruim, a gente acaba, sabe, criando uma condição psicoemocional ainda pior. Então é isso aí que tem que ser feito, conversar com ela com muita naturalidade, isso mesmo, né? Inclusive sobre sexualidade, porque quanto mais você conversa, melhor fica a possibilidade, né, dela lidar com essa situação. E quanto menos a gente fala, quanto menos a nossa filha sabe, o nosso filho sabe, menor é a possibilidade deles lidarem bem com essa situação. Eu sempre falo que quem sabe mais vive melhor, né? A idade, né, que ocorre a menstruação, a idade de expectativa da menstruação, como eu falei para vocês, é entre 9 e 13 anos, né? E, em média, ela acontece aos 12. Então, quando ela ocorre aos 8, é porque a menina já entrou em puberdade precoce, tipo por volta dos 6, 7 anos de idade, né? Então é importante a gente estar sempre de olho no corpo das nossas meninas, no corpo dos nossos meninos, para a gente avaliar se eles estão entrando ou não em puberdade precoce. Alguma coisa que a gente suspeita, leva no pediatra, o pediatra encaminha para um pediatra endócrino, se for o caso, e com isso, então, fazer o atendimento e dar a atenção necessária que for para esse tipo de situação. No caso da ejaculação, a ejaculação também vai acontecer, pode acontecer com os meninos, não é, numa idade também mais precoce. Ou seja, se esse menino ele teve uma ejaculação numa idade muito precoce, ele também entrou em uma puberdade precoce, não é? E a chegada da ejaculação, do mesmo jeito que é a menstruação para as meninas, é um marco para os meninos, é um momento muito especial para eles. É também esse marco que mostra que agora o corpo dele é um corpo de pessoa adulta, não é? Ou seja, é um corpo que já tem condições de reproduzir. Então, esse é um marco que a gente precisa ter ele em mente para poder a gente não deixar passar esse tipo de assunto, não é? Ou seja, uma das conversas que a gente precisa ter com os nossos filhos é exatamente explicar por que a ejaculação acontece, né? Qual é a razão de um garoto ejacular? Qual é a razão de uma menina menstruar? Então, esses pontos, o que é essa menstruação? Como é que ela acontece? E com os meninos, o que é essa ejaculação? Como é que ela acontece? Para que eles fiquem cientes, porque quando eles ficam cientes, eles têm melhor condição de lidar com isso, com esses eventos, né, que estão acontecendo com eles. Então, é muito importante que a gente, né, esteja ligada. Lena, mas se a partir dos 9 anos a menina pode menstruar, faz muita diferença ser aos 8? Não tanto, não é? Ela pode menstruar. Agora, como a menina de 8, ela também vai menstruar muito nova, mas aos 9 eles não consideram precoce, eles consideram já dentro, né, de um patamar de normalidade hoje em dia. Já teve uma época que era considerado precoce. Hoje eles não consideram precoce, pelo menos dentro da literatura médica, eles não consideram precoce. Agora, aí o médico aqui vai poder te explicar direitinho o que tem aí que acontece aos 8 e que aos 9 ela já dá conta e que aos 8 ainda não. Isso dentro das condições
né, de entendimento dela cognitivo e tudo mais, eu acho que aos 8 anos ela ainda está numa fase, a gente parece que não, né, mas um ano sempre faz muita diferença na vida das nossas meninas e dos nossos meninos também. Aparentemente parece que, sabe, 8, 9 é tudo criança, é verdade, mas do mesma coisa, entre 9 e 10, entre 9 e 10 também está tudo muito próximo, mas entre 8 e 10 já dá uma diferença, né? A gente pensar na menina de 10 e pensar na menina de 8, ou pensar no menino de 8 ou pensar no menino de 10. Então tudo isso vai acontecendo e a gente precisa estar atento, né? Eu não sei te dizer especificamente, Bruna, mas deve haver alguma diferença. Aparentemente parece que não, mas deve haver alguma diferença, né? Eu vou dar uma perguntada para minha filha, que é ginecologista, depois manda para mim lá no meu direct, que eu te respondo, tá bom? Ou te trago amanhã, antes de começar o assunto da live de amanhã, eu posso trazer também para você, mais especificamente, né, essa resposta, tá bom? Bom, no caso dos meninos, a espermarca, né, que seria a primeira ejaculação ou seminarca, ela pode acontecer aí entre essa fase, normalmente ela vai acontecer entre 12 e 13 anos de idade, mas eles podem, se entrar em puberdade precoce, acontecer antes dessa idade, né? Em geral, ela acontece, né, quando há uma fase maior de crescimento, né, na altura desse garoto e o crescimento do pênis em conjunto, né? Ou seja, ele tem um tipo de um certo estirão e ao mesmo tempo o pênis dele também começa a crescer, o testículo e o pênis dele começa a crescer, né? Então, geralmente é aí que ele vai ter essa seminarca, né? O espermarca. E o que um garoto e uma garota precisa saber quando entram na puberdade, né? Principalmente quando quando ejaculam ou quando menstruam. Primeiro, né, como eu falei para vocês, precisam saber o que é esse evento. A gente precisa mostrar claramente, pega um livrinho, mostra, explica o que é o corpo da mulher por dentro, o que é o corpo do garoto por dentro. Os meninos não têm a menor ideia de como eles são por dentro, eles só sabem como eles são por fora. Por dentro eles não têm a menor ideia, então pega, sabe, no Papo Firme, que é esse meu curso, eu até disponibilizo, né, uma prancha para os pais, para as mães, para eles mostrarem para os seus filhos como é que são, como é que é o corpo dele por dentro, o que é que ele tem por dentro, né? Como também para as meninas, o que é que ela tem por dentro, como é que é esse corpo da menina, como é que é esse corpo do menino, por que essa menstruação acontece, por que essa ejaculação acontece, como que isso acontece. E aproveito, né, e trago também junto com eles, inclusive é um trabalho que eu estou fazendo essa semana numa escola aqui em Maceió, né, na Meipubé daqui de Maceió, a gente está trabalhando, trazendo para eles a informação sobre todas essas transformações, e agora eu aproveito para falar que não são apenas transformações de crescimento, nem só da chegada da menstruação e da ejaculação, mas isso também, como eu falei, traz as mudanças de odores, e essas mudanças de odores geram uma necessidade maior de higiene com o nosso corpo, um maior cuidado, né? Então, estimular no nosso menino e na nossa menina de que esse corpo é dela, esse corpo é dele, ou seja, eu cuido, né? O corpo é meu, eu que cuido desse corpo. Então, trazer essa ideia e essa conversa sobre o cuidado que a gente precisa ter com o nosso corpo, não como uma incumbência, uma obrigação, uma coisa ruim, não, de mostrar o quanto que esse corpo da gente é importante. Sem o nosso corpo a gente não é nada, então a gente não vai dali para cá, entendeu? A gente não faz nada. Se eu quero beber água, eu preciso da minha mão para ir lá e pegar esse copo e beber água. Eu preciso dos meus olhos para enxergar, para caminhar. Eu preciso do meu tronco, das minhas pernas, né, dos meus braços para poder me movimentar. Então vamos mostrar para as nossas meninas e os nossos meninos a importância do nosso corpo.
corpo. Senão a gente lida com ele está tão natural na nossa vida, né? Ele é tão agente que a gente esquece dele. A gente esquece que ele precisa de cuidado e que a gente precisa trazer esse tipo de informação, essa construção, né, com os nossos meninos e meninas em relação a esse corpo, de um olhar positivo, de que, não, eu tenho que ser responsável pelo meu corpo, que na verdade é ser responsável por si mesmo, né? Então a gente traz a questão da higiene, a gente traz a questão dos desconfortos, né? Como cólicas que podem acontecer, inchaço, né? Retenção de água, a gente traz a questão, né, da reprodução e da contracepção. No caso das meninas que estão aí, né, entrando na puberdade precoce, ainda não há tanta necessidade de você falar sim que é devido à reprodução, mas a contracepção ainda não é necessário ser falado. É importante sim ser falado que é através do sexo que se reproduz. Então, trazer a história da reprodução para essa garota, para este garoto, é importante para eles entenderem o que é que está acontecendo com o corpo deles. Mas a gente não precisa, por exemplo, nesse caso, entrar já no assunto de sexo propriamente dito. Como é que faz sexo? A gente pode falar, sim, né, que o sexo existe. E o que é que até perguntar, o que é que ela já sabe sobre sexo, o que é que ele já sabe sobre sexo, que dúvidas que eles têm, como é que foi para você quando você soube o que era sexo. Mas a gente não precisa ensinar sobre sexo propriamente dito ainda nessa idade. É muito mais importante que a gente fale, sabe, desse corpo, das sensações que ele tem, do que a sua menina e o seu menino vai passar, como é que essa chegada da puberdade, como é que ela impacta na vida dela, o que é que ela está sentindo, não é? Então, isso é muito mais importante do que propriamente a gente falar de relacionamento sexual. Embora, se vier a pergunta, se ela tiver interesse, se ele tiver interesse, é importante que isso seja conversado. Como é importante a gente conversar dentro dessas sensações, que é possível que esse corpo, nesse momento, ele tenha, né, mais interesse nas coisas ligadas à sexualidade, nas cenas, nas histórias, nas piadas. Então, tudo isso vai começar agora a mexer muito mais. Não importa se ela tem 8 anos, mas o fato, né, dela estar passando por esse momento, é possível que isso desperte o interesse dela muito mais do que de uma outra menina de 8 anos que ainda não entrou na puberdade. Então, esse interesse sexual que a puberdade traz é um fato que a gente precisa encarar e lidar com ele, né? Então, a gente precisa saber nos prepararmos para poder lidar com ele e preparar as nossas meninas e meninos para também lidar com essa situação. Com a questão de ficar, talvez namorar ainda não seja um momento para se namorar, porque nem todas as meninas, na verdade, e meninos com essa idade são capazes de namorar. Na verdade, eles mais ficam para desenvolver o seu papel sexual do que propriamente, né? Eles vão vivenciar aí uma situação de que sejam capazes já de lidar com o outro. É muito mais difícil esse tipo de situação. Tipo, falar, não, já preciso falar das doenças. Não, porque ainda não há um interesse num relacionamento sexual. Há um interesse em si, no seu corpo, nas suas sensações, no seu papel, na sua construção. Então, é nisso que a gente tem que prestar atenção, que a gente já está mais ligada a essas sensações e a esses eventos que estão acontecendo com o corpo dele, com o corpo dela, né? Para que eles se liguem nesse corpo, passem a prestar atenção nesse corpo, inclusive sobre a questão da masturbação. Então, tanto os meninos quanto as meninas vão sentir muito mais esse tipo de sensação. Outra coisa que a gente não pode deixar de jeito nenhum de falar, e é algo que eu trago sempre aqui nas minhas lives
né, com vocês é sobre a questão do abuso sexual. A gente sabe que nessa idade, quando as meninas começam, principalmente as meninas, que são as principais vítimas de abuso e de estupro, não é? Então a gente tem aí os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que mostra aí pra gente que, sabe, mais de 50% dos casos de estupro que ocorre com garotas até 13 anos de idade. Então, se essa garota está entrando na puberdade, ou ela já está na puberdade, com uma idade não é tão pequena assim, tão pouca assim, né? Tipo 8, 9 anos de idade, ou seja, ela se torna, essa mudança do corpo dela acontece, ela se torna mais atraente e ela se torna muito mais vulnerável nesse momento diante dessas circunstâncias. Então é importante a gente também falar sobre o abuso, preparar as nossas meninas e os nossos meninos para que eles não vivam esse tipo de situação, né? Porque é justamente nesse período da puberdade o período de maior vulnerabilidade para se vivenciar esse tipo de crime. E os nossos meninos e as nossas meninas precisam aprender, né, encontrar aí um jeito para se defender. E, aliás, uma das lives que eu vou trazer aqui para vocês nessa semana de aquecimento vai ser exatamente como a gente falar sobre o abuso sexual. Vou trazer também uma outra live que a gente vai falar sobre como a gente falar. Vou ter uma série de lives que vai ser assim, como falar. E vou trazer aqui, entregar para vocês, né? Entregar para vocês aqui o ouro do Papo Firme. Só que essas lives elas não vão ficar gravadas. Quem estiver aqui presente e assistir, vai assistir e vai poder aprender. Quem não estiver presente, só entrando no Papo Firme que vai poder assistir, porque são lives que depois eu aproveito para atualizar as minhas aulas dentro do curso Papo Firme. Então, essas lives do como falar serão todas lives que não ficarão gravadas, tá? Inclusive, tem uma live que vai ser também para a gente falar como falar sobre todas essas transformações que estão acontecendo. Então, tudo isso que eu estou dizendo aqui para vocês hoje, que a gente precisa conversar com a nossa menina, com o nosso menino, seja porque eles entraram na puberdade precoce, ou seja porque eles entraram na puberdade, não é? Mesmo dentro da sua idade natural, é importante que a gente fale sobre todos esses assuntos. Então, esses temas que a gente não pode deixar de falar, eu vou trazer nessas semanas, nessas 2 semanas de lives de aquecimento, eu vou trazer aqui para vocês, tá? E essas lives serão todos os dias, de segunda a sexta, às 19 horas. Que mais que a gente precisa falar com esses meninos e com essas meninas? Então, como eu falei para vocês, a gente precisa aproveitar e trazer a coisa da higiene. E aí eu estava vendo aqui, né, que tinha um slide aqui falando da ejaculação. Tem a poluição noturna. Então, muitas vezes os meninos nem sabem que isso pode acontecer com eles. Então, quem for mãe de menino, quem for pai de menino, não é? Conversa com teu filho, com a tua filha sobre essa situação, essa condição, né, da poluição noturna. Porque muitas vezes eles acham que fizeram xixi, eles acham, né, que, sei lá, que está acontecendo alguma coisa de errado, como muitas vezes as meninas também achavam que tinham se machucado, achavam que tinha acontecido alguma coisa ruim com ela, quando elas não eram preparadas para lidar com a chegada da menstruação. A menstruação está se tornando uma conversa mais fácil das mães terem com as suas filhas. Mas quando chega na questão da ejaculação, às vezes as mães ficam com um pouco mais sem jeito, né? Que, aliás, é o tema da live de amanhã, é quem conversa com o meu menino, não é? Então, uma boa noite, até amanhã e parabéns para todos que ficaram comigo até agora. Tchau.